com os erros a favor do Flamengo, que o Flamengo estava sendo ajudado. O tema arbitragem sempre é pulsante, sempre está muito vivo no futebol, principalmente quando as competições chegam em momentos decisivos. E numa matéria muito bem feita pela Folha de São Paulo, que tem como referência o Centro de Análise de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, nós preparamos uma arte com esses números aí. Prestem atenção. São números importantes, já que tanto se fala de arbitragem, meu time é prejudicado, meu time é ajudado, tem um que é mais ajudado, tem um que é mais prejudicado. Veja aí, os motivos que mais geram erros no brasileiro. Pênalti 16, impedimento 8, falta 6, cartão 2. Até a 16ª rodada, esses os números. Portanto, pênaltis, impedimentos, faltas e cartões são aqueles que mais, são os quesitos que mais geram erros no Campeonato Brasileiro. Até o momento, as equipes que foram mais beneficiadas com erros no campeonato. Ironia do destino. Botafogo 4, Cruzeiro 4, Santos 3, Corinthians 3. Até a 16ª rodada. E as equipes mais prejudicadas. O Vitória 4, Botafogo 4, Sport 4, Chapecoense 3. Na matéria da Folha de São Paulo, aparecem lá os lances discriminados e tal, sim, ilustrando bem essa arte, mas aí nós temos uma noção num trabalho brilhante da Folha de São Paulo, que nós aproveitamos para fazer a arte, usando como fonte, como base, as equipes mais prejudicadas e mais beneficiadas até o momento no Campeonato Brasileiro. O Botafogo está nos dois, né? Está nos dois. Tá nos dois. Eu gosto. Mas o que o presidente do Botafogo disse ontem, e eu acho o seguinte, ó, o presidente do Botafogo tem toda a razão de reclamar. Ele tem todo o direito de reclamar. Ele tem que olhar para o Botafogo. Ele tem que ter o olhar do botafoguense, o olhar do Botafogo. E no entendimento dele, o adversário, o Flamengo no caso, tinha sido, ou tem sido, na opinião dele, beneficiado seguidamente, como ele disse. Então ele tem que olhar pelo lado do Botafogo. E outra coisa, eu aprendi isso com o Nelsinho Batista, treinador. Um dia eu cheguei e falei, Nelsinho, jogo assim, o árbitro, eu falei, Pascoal, você foi reclamar do juiz, foi isso em off, né? Você foi reclamar do juiz de novo, Nelsinho? Aí ele falou pra mim assim, Pascoal, ninguém reclama do jogo que acabou, porque isso aqui não volta. Eu tenho que reclamar pro futuro, pro próximo. Então eu grito agora que é pra lá no próximo. É o caso do Botafogo. O Botafogo já tá aqui, ó, fincando o pé e dizendo, ó. Mas eu acho que... Aí, já tá falando, o Daronco tem que apitar o jogo do Botafogo com o Flamengo. Mas tem uma coisa só disso, Pascoal, que foi o que a gente falou aqui ontem. Uma coisa é você reclamar de arbitragem. Outra coisa é você ter, num cenário de rivalidade acirrada como tá o Flamengo e Botafogo, por causa do caso William Arão, a história da Arena da Ilha, aí você vai para um jogo Flamengo e Botafogo no primeiro semestre e tem uma morte no torcedor baleado na frente do estádio. Nesse cenário, eu acho que não era a hora ontem de dizer que temos que olhar, porque o Flamengo, quando tem um gol contra si impedimento, o juiz não volta. E quando tem um pênalti contra o Flamengo, ele vai lá e o juiz volta. E tem que olhar que no lado acertou e no outro errou, né? Acertou no pênalti e errou no gol que foi contra o Flamengo. Então, isso, nesse ano especificamente, eu acho até que o Eurico Miranda muitas vezes fala uma coisa que ele tem razão quando ele afirma que o Vasco passou a ser o antagonista do Flamengo num trabalho, vou dizer, entre aspas, de marketing, dele chamar o Vasco para ser o antagonista do Flamengo, quando antes, muitas vezes, para várias gerações, o rival do rubro-negro era o Botafogo. O torcedor do Flamengo no final dos anos 60 odiava era o Botafogo, não era o Vasco. Mas o Botafogo, agora, o Botafogo era o time que o Botafogo tinha nos anos 60. Agora, fazer isso hoje, nesse momento, no ano que teve morte por tiro na frente do estádio, eu acho perigoso. Eu acho que o presidente do Botafogo não olhou por esse ângulo. O presidente do Botafogo está olhando pelo ângulo do time dele, da associação que ele defende, que é o Botafogo Futebol e Recado. Ele está defendendo, ele está olhando pelo viés dele. E se ele, que é o presidente do Botafogo, não puder olhar pelo Botafogo, eu aqui não vou olhar. Alguém tem que ter um olhar global com todo respeito. Futebol. Nem ele, o presidente do Flamengo não vai olhar para o Botafogo. O presidente do Flamengo vai olhar para o Flamengo. O presidente do Botafogo tem que olhar para o Botafogo. Eu entendo que ele tenha feito isso. Gritar é importante, dizer, olha, nosso time está sendo prejudicado, ok, tal, mas você não pode insinuar e nunca colocar como uma fé
o trabalho da arbitragem. Exatamente. Porque aí dá a entender que exista um esquema para favorecer esse ou aquele time. E se você insinuar uma coisa dessa, pelo menos na minha visão, eu acho um negócio muito grave. Também acho. Isso coloca em xeque a disputa do Campeonato Brasileiro. Então quer dizer que há um esquema para favorecer esse time. Outra, aí a administração do Flamengo faz o quê? Você não pode negar. Aí Não, pior, a CBF tem que vir a público e falar, vamos então parar o campeonato. Exato. Mostre as provas e aí a gente muda tudo. Muda o comando da arbitragem pela enésima vez, manda todos os árbitros embora. Porque ficar nesse discurso de que esse discurso é muito velho, o discurso de olha, esse árbitro aí, ó, eu não sei não, esse árbitro aí, hein? Tem que acabar com isso, gente. Não, Ou tem a prova de que há um esquema montado para beneficiar esse ou prejudicar aquele. A matéria da Folha de São Paulo desmente aí o Botafogo. O Botafogo está nas duas aí. Nas duas. Ele é prejudicado, mas o ele líder também do é beneficiado. benefício. Um dos mais prejudicados e um dos mais beneficiados. É um Tá dando empate, então. Eu acho um oportunismo do presidente do Botafogo, que eu, além de tudo, respeito, porque é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, resgatou o Botafogo administrativamente, competitivamente também devolveu o Botafogo a buscar e sonhar com grandes conquistas, e acho que em 2017 existe uma possibilidade enorme do Botafogo terminar o ano com um título importante. Agora, é muito pequeno por parte dele, de novo vir a público se preocupar com aquilo que nem ocorreu. E se preocupar de novo ainda com o próprio Flamengo. Se você for depois do leite derramado, você for chorar, filho, aí não adianta, o leite já tá no chão. Você tem que reclamar quando o leite tá lá. Ele tem que se preocupar com o jogo, ele tem que se preocupar em fazer com que os jogadores do Botafogo também ele está se preocupando. Se foquem na parte. Não, e esquecer a arbitragem, porque o grande segredo do Botafogo esse ano, pra mim, Pascoal, foi o Botafogo jogar leve as competições.